Segundo o último relatório da SP Trans divulgado na semana passada, as reclamações dos usuários de ônibus na cidade de São Paulo aumentaram 29,3% em 2023, em comparação com o ano anterior. A maioria das queixas da população é sobre a menor circulação de veículos, principalmente nas periferias. Com a pandemia, a frota de ônibus foi reduzida, mas agora muitas pessoas já voltaram ao trabalho presencial e estão enfrentando ônibus superlotados. O problema maior é a queda na frequência. Então, assim, ao invés de eu ter, vamos supor, 4 ônibus por hora, que saíam a cada 15 minutos. Agora eu tenho 3 e sai um a cada 20. E o problema é que, se um ônibus demora mais tempo para sair do ponto final, ele já sai do ponto final mais cheio, e a viagem demora mais, porque tem mais gente subindo, porque acumulou gente esperando no ponto, tem mais gente descendo, porque o ônibus está mais cheio. Então, à medida que a viagem passa, ele atrasa mais, o que é uma bola de neve, né? Porque ele atrasa mais, aí vai ter mais gente no ponto de ônibus e assim sucessivamente. Antes da pandemia, nós tínhamos aí em torno de 12 mil ônibus, uma média, né? Nós tínhamos uma média de 12 mil ônibus rodando em toda a cidade de São Paulo. Na pandemia, foi retirado aí em torno de quase 3 mil veículos, por conta até da questão sanitária, né? Foi compreensível naquele momento, não podia sair de casa, tudo bem. Qual que é o grande problema, Daiane? É que a SP Trans, né, orientada pelo gestor municipal, que é o prefeito atual, depois que superamos essa fase mais complexa da pandemia, onde temos agora acesso a vacinas, né, já voltamos à vida normal, não retornou com esses ônibus. Foram registradas mais de 70 mil reclamações em 2023 pelo 156, uma média de 211 queixas por dia. No entanto, esse número poderia ser ainda maior se o 156, canal de comunicação com a prefeitura, não fosse tão burocrático. O usuário precisa fornecer o prefixo do ônibus, horário de viagem, entre outras informações que não são fáceis de conseguir no dia a dia. Antigamente era até mais fácil fazer uma reclamação no 156, porque ele era só, pelo que eu lembro, você até me corrija, ele tinha um número que era direto para reclamar só sobre ônibus. Hoje não, hoje você tem um aplicativo, um sistema que é para um meio mundo de coisa. Então, para quem, né, usuário que não está ainda totalmente digitalizado no mundo digital, ele sequer vai conseguir abaixar o aplicativo. Outro grande problema do transporte público sobre rodas na cidade de São Paulo é a falta de transparência. Não há clareza sobre o lucro das empresas de ônibus, suas despesas e como o poder público atua no controle, fiscalização e acompanhamento dos contratos, incluindo a aplicação de multas no caso de descumprimento ou má prestação de serviço. A depender do valor da multa, é mais conveniente cometer a infração e pagar a multa do que cumprir a regra. Então, assim, às vezes a empresa corta uma viagem e ela economiza mais descumprindo a regra, né, da ordem de serviço que a SP Trans mandou, porque a multa não é tão cara, assim. E as multas, como elas são associadas ao contrato de concessão, elas são administrativas. Então, a empresa pode questionar, etc. A precariedade do transporte público em São Paulo é um problema histórico. Há regiões que sofrem há anos com a exclusão de linhas, impossibilitando que bairros inteiros se conectem com o centro da cidade. Além disso, existem casos de corrupção, como revelou o Ministério Público com a Operação Fim da Linha, que apontou as empresas Transwolf e Upbus como suspeitas de lavagem de dinheiro para o PCC, além de terem recebido mais de 800 milhões de reais da Prefeitura em 2023. Esse é um ponto central que a gestão Ricardo Nunes precisa responder e que os candidatos precisam se dedicar na campanha eleitoral.